Boa tarde. Nossa live de hoje sobre o livro. Hoje estará presente comigo Joyce, que tem muita história para contar. Joyce é da 7ª turma, experiência dela ímpar no teatro, com empresários, uma atriz que hoje vai estar aqui nos falando um pouquinho sobre a ação da ginástica holística na vida dela, como ela chegou até a ginástica holística e tudo o que a ginástica holística complementa o trabalho dela. Então, espero que todos estejam aqui degustando um pouco da fala da Joyce, que eu garanto que vai ser muito interessante. Vamos entrando. Joyce, eu vi que você tá aí, já te chamo. Joyce tem nos stories eu coloquei umas fotos de um maravilhoso artigo que ela tem, que um tempo atrás ela fez, em 2008, faz um tempão atrás, mas foi uma entrevista muito interessante que ela deu para uma revista de uma empresa aérea, e aonde ela fala vários pontos interessantes da ginástica holística, da abordagem da ginástica holística, e conta da ação dela usando a ginástica holística com executivos em multinacionais. Então, um artigo que saiu muito interessante, toda a contribuição que ela vem dando de diferencial do trabalho dela para a ginástica holística. Mara, que bom que você está aqui, Helena, Clarinha, estou muito feliz. Eu vou te chamar, Joyce, que assim a gente já vai já dando entrada. Olá! Oi, Joyce, tudo bom? Oi, querida, tudo bom? E você? Tudo bom, tudo jóia. Que bom te ter aqui. Igualmente, muito feliz de participar e poder conversar com você. Você viu que eu resgatei um pouquinho o seu artigo. Peguei lá nas minhas pastas de artigos, dei uma relida nele de novo, foi muito legal essa entrevista que você deu, que você fez junto com Maria Emília, muito legal. Então eu quis Foi, marcar aí você, também. foi um convite generoso da Maria, nossa querida colega, que tinha sido convidada a dar a entrevista e achou interessante ter uma outra experiência também junto com ela. Ela que tem uma relação mais forte, né, com os alunos e o consultório, e eu que tenho exercido de uma outra maneira. Uhum. Já te apresentei de certa forma dizendo que hoje a live não é de fisioterapeutas, ainda bem que a ginástica holística não é só de fisioterapeutas, não é só de educadores físicos, mas ela tem essa linha também ampla e rica para um trabalho, como você vai estar falando aqui para nós, dentro da área do teatro, dentro da área da dança. Na França ela é muito forte no trabalho com músicos, com cantores. Então, ela é um método corporal também com toda, não só terapêutico, como a gente fala, educativo, preventivo e terapêutico. E a gente hoje vai poder escutar isso um pouco de você. Só viemos fisioterapeutas e educadores até Perfeito. agora. Você veio no meio para blindar. Josete, a minha conexão não está muito boa. Deixa eu ver aqui. Eu vou. Vamos ver, às vezes tem aquele famoso detalhe que às vezes a internet não é tão legal em algum lugar. Vamos ver se há melhor para ela. Ela saiu, mas vai entrar em em outra rede que seja melhor. E quem não esqueçam de mandar os aviõezinhos para divulgar a nossa live, compartilhem, tira uma foto nossa para compartilhar
e convidar novas pessoas a virem escutar um pouco aí da ginástica holística. A associação tem feito um movimento bárbaro. Dia 26 de agosto ela vai estar dando uma aula prática de GH. Então, mande aí uma fotinho para os seus amigos para vir aqui escutar um pouquinho a gente. A internet não estava tão legal, né? Agora acho que vai ficar ótima. Então vamos lá. Obrigada aí pela espera. Imagina. Então, assim, você estava falando, né, sobre esse outro, sobre essa outra aplicação da ginástica holística, que é muito a minha experiência, né? E foi todo um tema para mim, porque eu sabia que naquele momento da minha formação, a minha turma é 99, 2000, a grande maioria das pessoas que procuravam a ginástica holística tinham a ver com a fisioterapia, tinham a ver com um trabalho educativo, preventivo ou terapêutico mesmo, né? E de uma certa forma, assim, isso também me interessava, né? E aí eu vou contar um pouquinho da minha formação. Eu fiz teatro aqui no Rio, eu trabalhei como atriz muitos anos e, paralelamente, eu fiz uma formação na escola de dança da Angel Viana. E a Angel Viana, minha primeira grande mestra e eterna mestra do corpo, né? Ela, em muitos aspectos, a metodologia delas conversa com a ginástica holística. Eu tinha me formado em 89, com 20 e pouquinhos anos, e quando, 8 anos depois, quando a Silvia Soter voltou da França de uma temporada que ela tinha ficado lá, eu comecei a fazer aulas com a Silvia e falei, puxa, esse método conversa demais com o que eu aprendi na Angel, né? Que interessante, a Angel não conhecia a ginástica holística, mas ela conhecia outras escolas, primas talvez, né? Lá na origem, primas da ginástica holística, e que a influenciaram também. E a Angel, como bailarina, ela veio da dança, e ela tem até hoje, ela é viva, para nossa sorte, tem aí 90 anos e está a 1000. Ela foi criando, junto com o marido dela, o Klaus Viana, eles foram criando uma metodologia muito, muito particular, que tinha muito a ver com a consciência corporal. E a consciência corporal que podia ser e era aplicada a todas as pessoas, e muito fortemente a expressão corporal no teatro, a expressão corporal cênica, né? Então, eu encontrei na escola da Angel um conteúdo, uma experiência, uma vivência muito, muito importante para mim como atriz, para minha própria expressão, né? Uma liberdade muito grande, uma afirmação de não modelos externos, né? E você imagina aqui no Rio, o Brasil tem isso, mas o Rio é muito forte na relação com os modais. E a Angel, não sei se está indo aí, se qualquer coisa me fala, se tiver algum problema de conexão, tá, José? Não, tá indo, tá ótimo, tá indo, não falhou mais, fica tranquila. Então, assim, a Angel, a escola e ela mesma, né, me trouxeram uma experiência corporal muito importante. E 10 anos depois eu senti a falta de um aprofundamento, de voltar a estudar. Eu tinha aplicado até aquele momento, podido exercer o meu trabalho como atriz e como professora de teatro, para estudantes de teatro, era meu foco principal naquele momento, né? E tinha feito umas experiências como atriz, assim, bem corporais, por exemplo. Eu fui um cachorro numa peça. Só que eu fui um cachorro numa peça adulta, não numa peça infantil, né? Quer dizer, não é que eu era um luluzinho, assim, fofinho. Era uma peça barra pesada, assim, que passava na Idade Média, e eu era um cachorro adivinho de um golpista, enfim. E sem dúvida, todo esse estudo me ajudou muito nessas composições, no teatro, comigo mesma e com atores que eu, porventura, estivesse trabalhando. Quando
Silvia Sorter chega da França com essa metodologia, eu fico muito encantada. Primeiro porque a Silvia também é uma referência importantíssima para mim, né? Desde a escola, sabe aquela pessoa que você olha assim na escola? A Silvia. Idealiza. E que sempre me ajudou, sempre me mostrou caminhos. E ela falou, realmente, Joyce, esse é um trabalho muito bonito, vem fazer umas aulas. Eu fiquei muito encantada. Primeiro por essa afinidade, quer dizer, eu não ia interromper algo que eu já vinha fazendo. Seria, conversa aqui nós duas antes, um refinamento e um aprofundamento de algo que eu já vinha desenvolvendo. E aí, claro, eu já tinha 30 e poucos anos, eu já era mais madura, já tinha mais, talvez, condição de viver essa aventura na França, né? Na escola da Angel, a gente tinha estudado anatomia, a gente tinha estudado fisiologia. Para não me sentir muito fora do grupo, sabendo que o grupo era majoritariamente de físios, eu fiz um ano de física aqui na minha pré-formação, no sentido de reciclar um pouco, né, o conhecimento, e foi importante, né? E quando eu cheguei lá, me senti muito acolhida, porque, bom, ela mandava o dossiê para a Marijô e ela tinha que nos aceitar, né? E ela já tinha aceitado, mas eu nunca tinha encontrado ela pessoalmente. E eu me senti muito acolhida. E a gente tem aquele primeiro encontro individual com ela, e aí eu sempre fui assim, magra, e naquela época talvez estivesse mais magra ainda, e ela falou uma coisa muito engraçada assim para mim, né? Ela disse, olha, eu vou te falar uma coisa, é um segredo, você não conta para as outras. Eu falei, não, tudo bem, claro que a senhora, tudo bem. Ela falou assim, praticar ginástica holística vai te engordar. Porque Pronto, perdemos. Perdemos a audiência, foi todo mundo embora agora. Pusemos a ginástica holística lá embaixo, agora ninguém mais ganha dinheiro com a ginástica holística. Desculpa, alguém já saiu, tinham 15, agora tem 14. Mas espera aí que eu vou explicar, não saiam, voltou. Isso. Não saiam, por favor, que eu vou explicar o que ela queria dizer com aquilo, né? Que ficou bem claro para mim. Ela queria dizer, e eu experimentei isso nos 2 meses de formação, no primeiro e segundo ano, que a ginástica holística ia abrir espaços internos dentro de mim. Que ela ia me dar volume, sabe? E isso é real. Né? Não é engordar no sentido de ter gordura, não é engordar no sentido de comer desesperadamente, muito pelo contrário, porque eu acho que a ginástica holística ela tem um efeito calmante, né? Global, assim, né? Da paz de espírito que a gente acaba alcançando, né? Como diz o título do livro, de um certo apaziguamento, né, interno. Mas o que eu aprendi comigo é que aumenta os teus espaços internos. E isso era para mim, e é até hoje, assim, né, pela minha estrutura, uma necessidade muito grande de conquistar isso, né? Porque o meu estresse me leva a contrair a cadeia interna. Não, é uma coisa muito nítida para mim. E o primeiro ano, Josete, assim, de formação, eu não sei como foi na tua turma, mas assim, na nossa, ela deu muita ênfase às cadeias internas, né? E realmente, assim, eu experimentei sensações muito prazerosas de espaço, né? De espaço interno, tanto no que se refere à respiração, fortemente, né? Que é, acho que o cerne de tudo, como do aparelho digestivo,
sabe? Da minha região orofacial, muito forte, né? Eu, como atriz, professora, sempre precisei muito trabalhar toda essa região do aparelho fonador, do aparelho respiratório, da mandíbula. E, de repente, eu tinha na minha mão, com muita intensidade, né? Nossa formação, a gente ficava lá o dia inteiro trabalhando, mas assim, desde já da pré-formação com a Silvia, eu tinha com muita intensidade a todo esse universo, né? Dessa região toda de boca, língua, nariz, todos os músculos Cervical, ombro. Cervical, ombros, escalinos. A gente realmente, assim, para mim, que sempre fui, vamos dizer assim, né? Muito pelo teatro e pelo fato de ser professora. Usei demais a minha voz, minha boca, minhas expressões. Uhum. Eu tinha uma necessidade de equilibrar tudo isso, muito grande. Tá falhando né? um pouquinho, E a ginástica holística me trouxe muitos recursos nesse sentido. Muitos recursos. Vou tomar uma aguinha aqui, peraí. Tá falhando um pouquinho a sua... Tá falhando um pouquinho. Deixa eu só retomar, quando eu quero que você fale disso, dessa questão toda que você falou grandiosamente dessa parte respiratória. Eu só quero falar ainda em relação ao que você falou quando a Marie-Jo disse da questão do engordar e do espaço interno, que é também a construção da tua imagem corporal, né? Daquilo que é agradável e que te contenta do que não aquilo que é imposto por uma sociedade, por algumas formas de ser do indivíduo, a magreza de ser, né? Eu posso até ser magra desde que eu tenha um espaço interno, desde que minha musculatura tenha um volume, mas, e assim como eu também posso ser mais gordinha desde que eu tenha uma mobilidade, que eu tenha saúde. Então, o foco mesmo pela saúde, independente de ser magra, mais magra com volume, independente de ser gorda, mais gorda com movimento, que tenha rigidez. Mas desde que aquela imagem corporal, ela se casa com aquilo que realmente prega a saúde, né? Então, Perfeito. acho que isso que é legal, que a gente tinha também falado. Perfeito. E aí, quando você também compartilha essa história da parte toda ligada à fonação, à respiração, e que você encontra lá, eu quero que você fale essa experiência que você teve lá. Além disso, contribui enormemente para todo o teu trabalho, que até hoje você também faz com essa área de comunicação, que você explora muito isso. Então, fala aí para nós. Assim, primeiro tinha uma questão que eu quero também comentar, que eu teve uma fase da minha vida que eu tive uma estomatite de repetição. Pelo estresse, eu fazia uma estomatite de repetição. Então, a língua também era um órgão de choque, sabe? Então, realmente, eram muitas questões ligadas a isso. Eu me lembro da libertação que foi quando eu comecei a fazer os exercícios de língua, porque eu notei o nível de tensão que eu tinha nessa musculatura. Uhum. E uma musculatura que, ela tá aí, né? A gente usa e esquece que ela é músculo. Sim, não. Usa para o que precisa, que é falar, comer, mas esquece de trabalhar ela em muitos momentos. Claro, e de repente, foi quase uma epifania mesmo, assim, aquela coisa que, uau, quando numa aula com a Marie-Jo e a nossa professora de anatomia, Ana, lá da França, né, a gente discutiu sobre a questão de que a língua era o início do aparelho digestivo e o ânus era o fim. E que da língua para o ânus, todo o aparelho digestivo se conectava. E não tinha interrupção. Era uma coisa só, era uma peça só. Essa imagem, para mim, sabe, ela foi e me acompanha até hoje, no sentido de como, no meu caso específico, o estresse que vinha da tensão, que eu trazia para cá, que me dava dor no estômago, que a língua se fragilizava. Tudo fez muito sentido.
né? E aí, bom, a gente ganhou uma série enorme de exercícios para trabalhar a língua, para trabalhar o céu da boca, para trabalhar a cavidade interna, para, enfim, para começar a aumentar a consciência e a circulação dessa área e relaxar os excessos de tensão. E isso realmente eu uso e me valho até hoje no meu trabalho, como você disse, e com os meus alunos, porque na medida que o meu trabalho, de uma certa forma, foi migrando do trabalho do teatro para o trabalho com os não atores, que eu chamo, quer dizer, com pessoas que não necessariamente são atores, mas que também precisam falar, que também precisam se expressar, eu mantive esse foco em usar todo esse arsenal de exercícios relacionados ao aparelho fonador, respiratório, cervicais e abdômen, vamos dizer assim. Então, eu mantenho bastante viva essa experiência minha com os meus alunos, né? E eu ia te falar uma coisa do teatro, agora eu esqueci, mas vamos lá. Já volto também. E você, quando você fala que é os seus não atores, Joyce, é que você hoje usa a ginástica holística num trabalho com empresários, né? Isso. Então fala um pouquinho disso que você... Perfeito. Eu vou falar disso, eu lembrei, tá, José? Só para te falar que eu lembrei de uma coisa que eu queria salientar, que a ginástica holística, para mim, ela é muito uma forma de ensinar e uma forma de aprender, sabe? Ela tem uma conotação, assim, para mim, de uma pedagogia mesmo, assim. A gente estava discutindo no nosso grupo sobre método, sobre, né, enfim... E por que eu te digo isso? Assim, porque mesmo quando eu não estou aplicando especificamente os exercícios da ginástica holística com os meus alunos, e eu vou contar como eu faço isso, mas assim, eu estou pensando em certos conceitos, estou aplicando certos conceitos que eu aprendi na ginástica holística, né? Então, quando a gente está falando aqui, alguém escreveu, quando eu trabalho a língua, minha cervical fica grata, né? Quando a gente fala, por exemplo, sobre o conceito de trabalhar à distância, né? É um conceito que eu acho incrível, acho lindo, acho carinhoso, sabe? Se você tem um músculo, pode ser mais gentil por um outro caminho. Retoma um pouquinho porque falhou. Retoma um pouquinho que você falhou. Isso é importantíssimo você falar. Isso é uma coisa legal que a gente não abordou ainda. Retoma de novo. Você falou, então, da importância do trabalho da ginástica holística à distância. E você me deu o exemplo que, por exemplo, quando você está com uma dor no teu trapézio, se alguém vier e massagear o teu trapézio, aquilo piora muito, né? Você, de jeito nenhum, não põe a mão no meu trapézio. Porém, se você vai num trabalho... Se você vai no trabalho lá no seu pé, nossa, como o seu trapézio se beneficia disso. Então, fala o teu olhar disso, Joyce. Isso, para mim, é um conceito fundamental, que tanto pode ser aplicado nessas questões corporais, como você falou, para trabalhar o trapézio eu posso começar pela mão, para trabalhar anos, eu me lembro da Marijô falando, tá com hemorroida, trabalha a língua, sabe? Justamente porque é uma peça só, tá com dor, tá querendo chegar na terceira vértebra cervical, trabalha a tua língua porque você vai engolir, porque vai produzir saliva, você vai engolir mais conscientemente e vai posicionar o ióide de uma forma melhor. Essa delicadeza do trabalho à distância, esse cuidado, eu considero uma coisa muito importante que pode ser extrapolado para muitas outras situações da educação, sabe? Não só em relação ao corpo, mas também abordagens que você tem que fazer em relação ao teu aluno. Que às vezes não adianta ser, sabe, ali, pá,
às vezes é bom, mas às vezes não vai dar certo, porque vai criar uma reação muito grande. E essa não é benéfica. Então, o trabalho à distância é um trabalho que me acompanha também na minha atitude, vamos dizer assim, em relação aos meus alunos. E aí, me veio agora uma curiosidade, por um minuto me veio uma curiosidade. Quando você também sente no teu trabalho, quando você estava bem efetiva com os atores, que você percebia que um ator tinha essa cadeia fechada aqui de ombro, de cervical, no momento da expressão dele do teatro, você também focava isso, de direcionar um trabalho lá para pé, para joelho, para quadril, para liberar essa região? Isso era uma visão que você também abordava lá no teatro? Abordo, total. Os atores, inclusive, amam, porque né, ator é um ser muito sensível, muito emotivo, muito emocional, e está numa situação de vulnerabilidade muito grande, porque está se expondo demais. Né? Então, é um approach, assim, é uma abordagem que cai muito bem para os atores, sabe? É uma libertação. E aí, Josete, até eu postei um pouco sobre a Elsa Gingler ontem, porque o nosso papo me motivou a ver todas as lives das colegas, a relembrar, ler meus cadernos, tudo isso está sendo genial. E a Elsa, lá em cima, no início do século XX, ela cria, né? Ela percebe uma coisa que é muito artística. Né? Como disse a Tânia, a Elsa, ela é a mãe da educação somática, ela é uma grande influenciadora de uma série de correntes que vem depois, correntes terapêuticas, a própria doutora Lilian Refried foi aluna dela, que é a mãe da ginástica holística, Reich conheceu ela, enfim, ela tem uma influência enorme, né, sobre muitas correntes, Feldenkrais, que surgem depois, mas o que me alegrou muito foi relembrar que ela trabalhava com arte, ela fazia as pessoas buscarem o seu próprio movimento, ela não usava a palavra exercício corporal, ela usava a palavra experimento corporal. Tá. Olha que legal, ela não queria modelo, ela queria uma liberdade de expressão, que tem tudo a ver com a dança, né? E que no fundo tem tudo a ver com a gente, com qualquer pessoa, porque na verdade, né, o movimento livre é o movimento da vida, né? A gente não quer pessoas padronizadas de forma nenhuma, né? Não. Isso não vai funcionar. E quando você fala da arte também, eu coloco muito que é uma revelação da nossa essência, quando você deixa... Porque quando você está livre do movimento, e se você deixar o seu corpo ir, ele dança, ele canta, ele expressa a emoção sem precisar falar, né? Você não precisa às vezes falar, o teu olhar, o teu tom, e isso é uma forma de arte, sim, também, essa expressão da arte. Então, quando a gente também, pelo trabalho, eu penso até a gente como fisioterapeuta, se em algum momento, eu como fisioterapeuta, em algum momento você dá um espaço de que o teu aluno possa fazer um movimento sem ser qualquer um que você deu, mas que ele tenha vontade de fazer, é bárbaro quando tem um espaço assim na aula, Joyce. É muito interessante os frutos que a gente colhe. Perfeito. E aí, o que eu... obrigada aí às pessoas que estão escrevendo, é que é difícil ler e falar e olhar a Josete ao mesmo tempo. A Silvia diz que é muito bom ouvir você sobre o movimento e a arte. A Helena diz, como é bom respeitar o indivíduo, a essência dele, sair do automático, né? É isso aí, exatamente. Então, pelo fato de eu ter sido eu ter chegado ali, vindo dessa experiência enorme no teatro, tendo a Angel Viana como professora, inclusive a Angel como bailarina, depois de uma aula longa que ela sempre dava no chão, de muita consciência corporal, terminava sempre a gente dançando.
O final da aula da Angel é uma grande dança, uma grande improvisação dançante, né? Em que ela dava alguns estilos do tipo, hoje a gente vai dançar com as escápulas. E a gente saía dançando com a escápula, fosse lá isso que fosse, sei lá o que é dançar com a escápula, né? Então, assim, então como isso tudo se conecta com as origens, como eu fico feliz, né, de poder, então, mesmo numa turma de maioria fisioterapeuta, ter podido ser aceita e ter podido experimentar também uma certa sistematização do movimento que a formação me deu, que é muito interessante também, porque organiza, porque faz você escrever, uma série de coisas. É que eu acho que parou. Não, tá indo. Voltando. Quando você dá uma gaguejadinha, então, mas tá indo. Como sistematizou também, foi muito legal. Mas assim, que eu me sinto fortalecida de continuar esse trabalho usando a ginástica holística nessas outras situações e oportunidades. E aí você me perguntou sobre o trabalho com executivos, com pessoas que tratam de empresas e tudo mais, né? Isso, porque que dentro é o que dessa eu tenho tua feito prática, bastante. você... Então... Isso. Dentro dessa também já foge um pouco de uma sistematização de um lugar adequado, de um espaço onde as pessoas possam se mover, explorar o seu movimento. Então, isso não é um limitante para a prática da ginástica holística. Então, fala disso. Exatamente. Então, assim, o que eu me deparo hoje? Eu me deparo com pessoas que não têm muito espaço, porque eu vou nas empresas, então os espaços que eu tenho físicos são muito limitados, né? E ao mesmo tempo estão de terno e gravata, muitas vezes. Salto ou com uma roupa salto alto, uma roupa mais formal, não estão de moletom, não estão de short, estão vestidos com as armas de Jorge, como diria a música do Caetano. Estão lá em modo, assim, na armadura sua do dia a dia, né? Como é que faz nesse caso? É muito bom poder trabalhar mesmo na armadura, sabe, Josete? Porque é como se fosse aquela água entrando assim pelas pedras. Sabe, assim? Infiltrando. Infiltrando, assim, eu sinto isso. Eu sinto que eu digo, ok, tá tudo bem de terno, de gravata, de roupa formal, de tudo de bom. Pode ficar assim. Vamos embora, vamos trabalhar. Né? E aí eu privilegio os movimentos sentados, os movimentos de pé, os movimentos da face, os movimentos da boca, os movimentos dos ombros, das mãos, um pouquinho dos pés. Né? Às vezes um ou outro fala, você quer que eu tire o sapato? Eu falo, adoraria que você tirasse o sapato. Seria incrível. Né? Que delícia, né? Coisa boa ter essa permissão de poder aqui tirar o sapato. Então, assim, é uma descoberta. E aí eu tenho duas pequenas histórias para contar disso, assim, que eu guardei dessa minha experiência com pessoas nesse mundo mais rígido, né? Que eu me lembro que uma vez eu estava dando um trabalho de língua, que até a Célia deu, que é passar a língua pelo céu da boca, sabe? E observar o palato e tudo isso. E aí essa pessoa que estava fazendo era um cara mais velho, 30 anos de empresa, um engenheirão, sabe? Um cara assim, aparentemente muito sério, muito rígido, aparentemente, né? Termina e eu falo, como sempre a gente pede, eu queria que você me relatasse como é que você se sentiu, como é que estão as coisas agora, como é que está seu rosto. Aí ele falou, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho quase 60 anos e a minha língua nunca conversou com o meu céu da boca. Foi a primeira vez. Poxa, satisfeito. Que legal. Ai, que demais.
demais, porque uau, o mundo se abriu, né, ali naquele momento, com aquele pequena permissão de um pequeno movimento, né? Então, também a gente poder ir pelo pequeno, acreditar no pequeno, sabe? Acreditar que o pequeno pode abrir um mundo de possibilidades para pessoas que não têm muita intimidade com o seu próprio corpo, né? Que essa é a realidade, por N motivos, não foram estimulados nesse sentido, né? Mas que recebem muito bem a proposta. Então, assim, tem sido isso, quer dizer, eu não trabalho exclusivamente com a GH, mas uso bastante e conto para as pessoas que estou usando, explico da onde vem aquilo que eu estou falando e que eu estou pedindo, né? Enfatizo demais a questão respiratória, demais, acho que realmente é a chave de ser quem nós somos, é encontrar essa respiração mais livre, mais desimpedida. Joyce, conta que isso você encontrou lá, né? Na prática do curso, você teve esse êxtase de respiração numa prática que a Marie-Jo propôs na formação. Perfeito, que bom que você lembrou. A gente estava lá no 4º, 5º dia da formação, toda aquela tensão, né, que é chegar num país estrangeiro, numa língua estrangeira. O primeiro dia de aula da nossa turma teve greve de metrô, nós não conseguimos começar no primeiro dia. Você tinha falado para mim, esqueceu de contar. É verdade, o primeiro dia vocês já perderam. Foi uma loucura, enfim. Quer dizer, lá depois de passar por todo esse estresse, de ter chegado naquele país tão sonhado, de estar realizando. Marie-Jo, no primeiro ano, primeiros dias, deu muita ênfase à respiração cervical, diafragma, massagem nas costelas. E me lembro que depois de uma longa sequência em que ela pedia uma longa expiração, a partir de uma pressão que a gente fazia aqui no ângulo de Sharp, aqui nas costelas primeiras. Josete, eu expirei tão profundo que a próxima inspiração foi a inspiração mais longa da minha vida. Te juro por Deus. E eu fiquei muito emocionada. Porque era a história do espaço interno. Era a história do volume dos pulmões. Era, para mim, uma respiradora bucal por ter rinite a vida inteira e mordida aberta, porque eu sou dentuça. Eu não tinha essa sensação de uma respiração profunda. Eu não me lembrava, posso ter tido, mas eu não me lembrava àquela altura do campeonato, né, com 30 e poucos anos. E talvez foi a que você precisasse naquele momento para aquilo tudo que ela falou que você ia experimentar. Era o teu Exatamente. momento de respirar. Exatamente. Talvez você né? reexperimentasse aquela inspiração que talvez você já tinha tido. Porque às vezes a gente tem isso, né? A gente reexperimenta de novo uma sensação que já teve e aquilo parece de novo a primeira vez. Exatamente. Então, cara, realmente foi muito bonito, assim. Me marcou demais a experiência. Inesquecível esse dia, essa sensação. E é algo que eu busco com os alunos. Eu busco com os alunos, né? Que é perceber essa musculatura ao redor do diafragma, de toda a caixa torácica, de liberar um pouco essa região, né, de entender a importância disso para o funcionamento do corpo. Né? Tem uma coisa muito linda que eu reli, que a Marie-Jo falou na formação, né? Quando o diafragma se movimenta livremente, no movimento natural dele, né, no déplié, né, que ela falava assim, isso naturalmente cria uma massagem nas vísceras que estão embaixo. Isso é tão bonito, né? Essa imagem também é muito bonita, né? Quer dizer, há todo um benefício, uma massagem, um
interna realizada pelo próprio movimento respiratório livre, né? Então, assim... Eu gosto de colocar muito, Joyce, que a respiração vai organizando o funcionamento de todos os nossos órgãos. Se você respira bem, ela vai fazendo essa massagem interna e os órgãos todos vão se beneficiando e se reposicionando e redescobrindo a sua melhor função. O intestino funciona muito bem, porque realmente, assim, a gente estava falando de o quanto que ela, em alguns movimentos, pontuava. Esse movimento é bom para tal órgão, esse movimento é bom para tal órgão, isso é bom para o rim, esse aqui evitem no momento de gestação, porque o útero não vai se beneficiar disso. Então, assim, essa abordagem dos órgãos internos é muito preciosa na ginástica holística também, né? Muito, muito. E eu achava lindo isso, e assim, tinha tudo a ver com a origem, né, da Henry Fry de ser médica, de ter tratado de grávidas e de prevenção da gravidez, enfim. Então tinha... E eu, de fato, assim, claro, né, no meu trabalho do dia a dia, eu não vou tão fundo assim, porque não é o propósito. A Tânia está falando, os pulmões como escultores, né? Quer dizer, isso também é lindo, Tânia, que é essa coisa, né? Quando você inspira bem pelas duas narinas, você esculpe os teus pulmões. E se você respira, se você tem um desvio do septo e você respira mais pela direita do que pela esquerda, você cria uma escoliose. Por exemplo. Pode vir a isso, porque você esculpe em função do uso um desequilíbrio, né? Que você faz de um lado em relação ao outro. Então, essa apropriação, né, do teu interno, né, através do teu próprio corpo, do uso do teu próprio corpo. E claro, o que eu faço? Assim, eu uso algumas dessas imagens com essas pessoas que eu estou ali orientando no sentido de que se expressem melhor, de uma forma autêntica e de uma forma livre, né? E, portanto, a respiração é fundamental. Então, soltar e tudo isso, né, dar condições das pessoas terem essa mesma sensação de plenitude, né, com a respiração, tem sido um foco muito grande e muito possível dentro desses espaços menores, com limitações de tempo e limitações de roupa e tudo mais, né? Então, eu quero aqui também estimular as colegas e quem estiver ouvindo e tudo mais, vamos dizer assim, que muitas vezes o minimalismo pode criar pode ter um grande efeito no corpo de quem pratica, né? Isso eu acho que é importante. E pensando nisso, você pensou num movimento que você não precisaria de espaço para estar realizando e que você iria dar o teu movimentinho xodó num espaço limitado. Vamos mostrar ele um pouquinho agora? Vamos sim, Tânia, Joyce, depois, lembra que você falou que você tinha 2 exemplos, 2 casos que você queria relatar. Você relatou de um, que é da boca, e tem um outro para você contar. Então, depois do movimento, você conta dele. Pode ser? Claro que sim. Então, vamos lá. Eu vou pedir a Josete. Oi, Flávia. Estou vendo que você mandou um oi. Querida. Que bom. Josete, eu vou pedir para você, e quem estiver nos acompanhando pode fazer também, porque um dos preceitos da ginástica holística que eu adoro é o fato de que vocês não precisam olhar para o movimento que o professor está sugerindo, e sim ouvir e tentar traduzir isso com o próprio corpo. Então, vamos embora. A gente está aqui, vocês estão ouvindo, e o que a gente vai precisar agora é o seguinte, é de uma mesa, né? Então, eu vou pedir, Josete, todo mundo que quiser fazer, que aqueça um pouquinho das mãos, uma na outra, as palmas das mãos, e que cubram os olhos, apoiando os cotovelos na mesa, cubram os olhos, cruzando os dedos das mãos para que fique bem escurinho aí na região dos olhos. Isso.
Essa mesa, Josete, ela é um pouquinho baixa, Ela podia ser um pouquinho né? mais alta, né? Se você tiver Deixa eu ver, cômoda, deixa eu pôr tudo. um. Quer ver? Eu vou pôr É, o meu brick aqui, que acho que eu também te acho, para ajuda. aumentar um pouquinho, para não doer nada dos ombros e tudo mais. Isso pode ser feito deitado, gente, ou sentado, ou no apoio da mesa, como a gente está propondo aqui. Muito bem, fizemos o escurinho, cruzando os dedos das mãos, inclusive aproximando os polegares para que não entre nenhuma frestinha de luz. Muito bem, nessa posição, observem a respiração de vocês, ponham-se cômodos, abram os olhos devagar, percebam se realmente está escuro, é importante que fique escuro nesse momento, e deixa a pálpebra talvez piscar normalmente. Venha uma piscadela, outra, ok. Agora a gente vai contrair as pálpebras, a gente vai fechar bastante, com uma certa pressão as pálpebras e vai relaxar. Isso a gente vai fazer 3 vezes, com um espaço entre cada vez. A gente vai contrair, contrair, contrair e soltar. As pálpebras vão permanecer fechadas, mas a gente vai soltar. Oh, Ó, vai conduzindo, é que o meu celular deu uma travada. tá Veja se as bom, pessoas estão vendo aí. Segue aí, tá, porque o meu tem uma travadinha aqui. tá bom. Então eu vou retomar da onde, Josete, do deslizar para um lado e para o Isso, outro. isso. Tá. Então a gente vai deslizar um pouquinho para a direita, como se você quisesse fazer um olhar de rabo de olho. Você não mexe a cabeça, apenas desliza as órbitas para um lado e para o outro. Façam isso com calma, gentilmente, sem forçar nada, até o limite que você sentir que é possível. Descansem, façam isso 2, 3 vezes, descansem no centro. E vamos dar uma pausa aí para ter uma certa aquela sensação de acomodação do globo ocular. E por último, agora a gente vai olhar para cima e para baixo, também sem mover a cabeça, apenas deslizando, como se vocês olhassem para a terra, olhassem para o chão, para o queixo. Também gentilmente, levando, sempre passando pelo centro com calma, olhando para cima, olhando para baixo, devagar, mantendo a respiração livre, acompanhando o movimento. E descansem no centro quando quiserem. Devagarinho, Josete, você vai manter as suas pálpebras fechadas e vai tirar as mãos dos olhos. Só o fato da gente tirar as mãos dos olhos já entra, a gente já tem uma percepção da luz, então a gente já vai começando a se acostumar com a luminosidade. E devagarinho, como asas de borboleta. Isso é uma imagem que eu também guardo muito da Marie-Jo, ela falando pra gente. A gente vai voltar a abrir as pálpebras como se fossem asas de borboleta batendo umas nas outras. Suavemente, lentamente, deixando a luminosidade entrar, se acostumando com a luz. E aí, quem tiver feito isso, e Josete, eu vou pedir que você observe o seu espaço ao redor, sinta como é que estão os seus olhos, como é que você está percebendo as imagens agora. Mais claro.
eu sinto um alívio grande na minha testa e em todo o rosto, principalmente na testa. Eu sinto, né, um alívio enorme na musculatura frontal, muito. Muito bom. E aí, eu quero que você volte até para cá, para o nosso papo, para eu te ver pertinho, que eu quero ver o efeito da sua, a sua plástica. Eu quero ver a plástica agora. A Helena está falando cores mais vivas e olhos mais umedecidos. Muito legal, Helena, porque justamente, além, né, dessa coisa de abrir a pele, de tudo isso que a gente sente, né, e está nítido, Josete, para mim, a gente está num momento da pandemia em que a gente fica olhando demais para as telas. Sim. Né? Então, eu escolhi esse movimento também por sentir em mim a necessidade desse descanso e dessa hidratação, como a Helena falou, né? De deixar os olhos mais úmidos, mais hidratados, né? O fato da gente ficar demais nas telas, com a luz na nossa... tão perto, né? O tempo todo vai fechando, tanto a musculatura quanto ressecando demais essa mucosa. E visão mais nítida, a Amélia também está dizendo. Então eu sugiro, né, que a gente possa, de vez em quando, isso pode ser feito realmente em alguns minutos, a gente possa dar esse refresco para os nossos olhos, para a nossa face, para a nossa coluna cervical. Né? Eu tenho tentado praticar isso comigo também, e faço também, e sugiro isso com os alunos, porque Lorena está vendo melhor, que bom, o tempo, isso aí. Então, Tânia, você pergunta o tempo, não entendi, o tempo de duração? Acho que o tempo seco também, o né, tempo, é necessário. Perfeito. Essa secura do olho, né? Porque hoje mesmo eu fui no meu oftalmo e assim uma das questões do meu olho é isso, assim, a secura. Tô com a lubrificação reduzida. Então eu tô precisando, e esse é um movimento que eu estava fazendo realmente todos os dias. Estou fazendo, Joyce. E que bom, e assim, o pescoço agradece, e se a gente faz isso deitada, e podendo associar, né, o movimento de deslizamento, primeiro o movimento de deslizamento, como a gente fez, só os olhos deslizando para um lado e para o outro, e depois os olhos sem mover e rolar a cabeça, dissociando o olho de cabeça, a gente também tem um benefício enorme, enorme para o nervo óptico, para as cervicais, para a região occipital, tudo isso. Né? Que, enfim, mas só para dar vontade de vocês continuarem na pesquisa e tudo mais, né? Então, lembrou o outro caso que você ia falar, que você ia contar? Lembrei. Foi que também, como as pessoas nos surpreendem, né? E a nossa leitura tem que ser sempre muito cuidadosa, porque a gente não sabe a história das pessoas, né? E a Angel sempre disse isso, né? O corpo é um tesouro guardado, que a gente não sabe o que tem dentro do baú do tesouro, né? Tem muita coisa lá dentro. E nessa história de trabalhar com os executivos e tal, que a gente estava falando do ambiente mais formal, teve uma vez que eu arrisquei pedir para um deles, era um atendimento individual, e eu arrisquei pedir que ele sapato. Era uma pessoa que usava uns sapatos lindíssimos, italianos, assim, uau! E eu falei, ai meu Deus, eu vou mexer num negócio que eu não sei se vai dar certo, porque o cara ama sapato, mas não respirava, o ombro lá em cima. Eu falei, cara, vamos lá, né? Vamos trabalhar à distância. Vou tentar. E aí eu tentei gentilmente, e ele foi muito receptivo. E ele falou, eu me lembro muito bem, enquanto ele desamarrava os cadarços, ele falou para mim, Joyce, isso que você está me pedindo, eu não esperava realmente, mas vou te falar que eu teve um ano da minha vida, na adolescência, que eu era muito rebelde,
e eu decidi que eu não ia usar mais sapato. Eu passei um ano sem usar sapato. Meu pai não falava mais comigo. E eu banquei e fiquei um ano sem usar sapato. Eu ia para a escola sem sapato. Eu reivindiquei o meu direito de andar descalço. De repente, ele me deu uma dimensão da experiência que ele tinha, sabe? E que o convite feito reconectou novamente, né, ele com alguma coisa, como você falou. Não foi a primeira vez que ele tirou o sapato, mas ele reviveu Aquilo. aquilo como talvez um momento de autenticidade, né, de liberdade muito grande para ele. Então, assim, é isso aí, quer dizer, os nossos alunos podem nos surpreender sempre, e que bom, e que a gente esteja aberto, né, para acolher e receber essas experiências, né, tão, às vezes, inesperadas. E assim como para mim, Joyce, é muito bom poder ter estado aqui com você, ter te escutado, para também ouvir outras formas da ginástica holística abordar alguém, da ginástica holística olhar por alguém, né? De poder enxergar a grandiosidade desse trabalho e realmente mostrar essa grandiosidade desse trabalho para outras pessoas de outra área. A importância disso hoje acontecer aqui, né? Hoje a gente tem a formação acontecendo aqui no Brasil e como você falou, quando a gente bateu é ímpar essa possibilidade da gente também ter a formação acontecendo aqui. Porque quando ela acontecia só lá, né, a questão cultural, a questão, o que é necessário para o nosso povo, para as nossas pessoas, é diferente, é um olhar diferenciado. É isso aí, eu reitero isso, sublinho isso, acho muito importante ter a formação no Brasil, dado por brasileiros, porque a gente ganhou, né, essa maravilha dessa experiência na França, mas somos hoje um grupo também responsável em passar isso adiante. E, claro, com as nossas experiências, com a nossa cultura, com o nosso corpo, que é um corpo diferente, né? O corpo pelo calor, enfim, por N motivos, né? Por termos índio no nosso sangue, enfim, por N motivos a gente tem algo a acrescentar também. E me parece que para os estudantes, para aqueles que estão hoje fazendo a formação, isso é riquíssimo, né? Isso é riquíssimo também. Quanto tempo eu tenho ainda, Josete? Eu me perdi aqui no tempo. 2 minutos. 2 minutos? Peraí. Mais, si vous voulez parler quelque chose, vous pouvez. Hein? Socorro. Eu quero ler para ver se alguma coisa me passou para eu dizer aqui para vocês. Só faltou você dizer que as suas amigas foram muito colaboradoras com você, que foram suas fisioterapeutas, isso você tinha salientado. Elas foram incríveis, foram minhas fisioterapeutas, eu tinha 15, né, sei lá quantos eram, eu era a única, então todo mundo olhava para mim, era o máximo. Lícia, então, pegava no meu pé, não gostava das minhas meias, mas enfim, isso é outra história. A Lorena da Silva é uma atriz que está aqui nos acompanhando. Eu já fiz muitas vezes trabalhos corporais com ela no teatro, preparei ela no teatro. Então, ela é uma pessoa que conhece muito na prática como atriz o trabalho, né? E que bom que você está aí, Loura, que lindo. Uma grande atriz, uma grande intérprete. Enfim, eu acho que é isso, gente. Acho que eu já sei como eu quero terminar. Eu não quero terminar falando, eu quero terminar pedindo que vocês fechem os olhos e que sintam como vocês estão agora. Eu estou com o coração batendo rápido, emocionada com essa experiência. Muito agradecida por ter tido essa oportunidade, Josete, de conversar com você. Feliz. Isso aí. Espero que vocês tenham um ótimo dia hoje e se observem.
Vamos manter essa observação interna nas nossas ações cotidianas. Muito obrigada. A gratidão é minha e que esse silêncio interno fique. A gente termina a live hoje assim. Cada uma consigo mesma, cada uma encontrando a sua fala interna, a sua arte interna, aquilo que impulsiona